Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Vamos ver se eu consigo reaprender a gravar os vídeos, né? Bom, espero que esteja tudo bem, né? E ninguém esteja com raiva de mim, tá? Vão ter surpresas, tá, pessoal? Para quem tem o sistema e aquilo outro, vão ter surpresa. Ah, mas eu queria falar um pouco, né? Aproveitar o gancho aí, né? De muitas pessoas que estão falando, né? Sobre essa nova aí modalidade de loteria aí da Caixa, que é a tal da Mais Milionária, né? É muito chamativo, né? Realmente eu vi alguns vídeos, vários vídeos aí, né? Explicando, alguns vídeos explicando. Mas eu não queria focar na questão de como funciona como vai funcionar no caso aí o sistema, né? Essa modalidade da Mais Milionária. Era bem simples, né? Mais uma obra aí, né, do governo. E ela funciona assim, meio uma mistura aí de Mega Sena com dia de sorte, né? Mas ela é uma loteria interessante, né? Ela é bem interessante, embora seja salgada, né? Já que a Mega Sena, se não me engano, é 4,50, né? Se eu não me engano, né? Acho que está aqui, né? Tem aqui, até aqui na tela aqui o valor da aposta da Mega Sena, se não me engano, é R$ 4,50, né? 4,50, tá aqui. Mas o que eu queria fazer não é se pegar passar como funciona essa modalidade, né? E sim estudar ela um pouquinho mais, me aprofundar um pouquinho mais nas informações que ela me passa, que ela passa, né? E ver se realmente vale a pena fazer a aposta nessa modalidade. Essa modalidade ela vai substituir a Mega Sena, né? Porque ela é uma das modalidades caras. Ela vai acumular igual acumula, por exemplo, a Mega Sena. A Mega Sena tem mês aí que ela passa o mês em branco, né? Sendo acumulado, né? E às vezes até dois, né? Mas a questão é, será que ela vai acumular mesmo? Será que essa probabilidade dela vai assustar, né, os apostadores, né? Será que o retorno ele é melhor que a Mega Sena? Tá? Então, são perguntas que eu comecei a fazer para mim mesmo. Então eu falei, deixa eu tentar aqui também aí ver se conseguimos sanar essas dúvidas aqui que surgiram na minha cabeça, né? No caso da milionária, lógico que eu vou ter que colocar alguns pontos aqui para poder discutir aí, né? Essa questão dessa modalidade. Mas ela traz algumas dúvidas ainda, né, para mim, né? E eu vou mostrar para vocês aí. E também a questão, como que eu equiparo? Será que ela vai acumular? A Mega Sena são 60 dezenas, a milionária, a mais milionária, né? Eu vou falar de milionária, tá, pessoal? Vou tentar aqui evitar o mais, né? Elas são 50 dezenas. E a forma de escolha ela funciona paralela aí, né? De uma mesma forma que eu interpretei da dupla cena, né? A dupla cena ela também são 50 dezenas e você escolhe 6. A questão da dupla cena é que você tem aí 2 sorteios, né? Dentro de um único concurso. A milionária, essa mais milionária, né? Eu estou tentando, mas eu quero evitar o mais, né? Ela tem aí um único sorteio. Porém, ela acrescenta um problema, vamos dizer assim, a mais, que é a tal do trevo, né, das 6 dezenas de trevo. Mas vamos lá, vamos começar aqui a entender a questão aqui da mais milionária, né? Primeiro, assim, eu entendo que ela é um tipo de aposta cara, mas ela tem uma possibilidade de retorno bom. Vamos ver aqui. Analisando o tipo da loteria, né, que para mim virou uma mescla de tudo, né, virou uma mescla de dupla cena, com dia de sorte, com até loto fácil que eu procurei alguma coisa, né? Mas vamos lá. Por que isso? Diferente da Mega Sena, a premiação dessa milionária ela tem valores fixos, por isso que eu também me relacionei com a questão aí da Loto Fácil. Tanto é que vocês vão ver aqui, ó, tem aqui Mega Sena, tem um Dupla Sena e tem um aqui a Loto Fácil, né? Que são as análises que eu comecei a fazer e comecei a perceber, tá?
ela tem valores fixos, né? Ou seja, então ela tem uma faixa aí de acerto, dependendo da faixa de acerto, que você vai receber um valor fixo, né? Só que para você receber esse valor fixo, você precisa também, além de acertar uma quantidade mínima de dezenas, né, você também tem que acertar aí a quantidade do trevo, né? Então, é o caso aí das faixas, que vai das faixas 10 a 7, dentro crescente, ou de 7 a 10 aí pela ordem correta, né? Se eu acertar uma faixa 7, eu vou ter um retorno aí de R$50, uma faixa 8 eu vou ter retorno de R$24, uma faixa 9 de R$12, e uma faixa 10 aí eu vou ter o retorno do que eu gastei, né? Daquela aposta, partindo do princípio que eu esteja fazendo a aposta simples, ou seja, escolhendo 6 dezenas lá, né? Das 6 dezenas dos 50 números possíveis, e também jogando aí, fazendo selecionando duas dezenas aí do trevo, tá bom? Então eu sempre vou falar dessa questão da aposta mínima, né? Que é o valor aí, no caso, de R$6 da milionária, da mais milionária, tá bom? E depois ela tem uma questão dos rateios, né? Que são aí já partindo dos princípios das loterias aí mais antigas, como Mega Sena, como Dupla Sena, como Quina, tudo mais, né? Então, já partindo aqui um ponto importante, que eu acho que é um ponto importante, é a questão que você começa a mesclar com a questão da Loto Fácil, né? A Loto Fácil a gente trabalha muito, né? Lógico, ninguém quer trabalhar aí para ganhar 15 pontos na Loto Fácil, né? As pessoas almejam 14 ou 15 pontos na Loto Fácil, as pessoas almejam aí a Quina e Sena da Mega Sena, né? Se eu acertar 4 pontos na Mega Sena, eu vou ficar contente porque eu não tenho no jogo todo esse valor aí da Mega Sena que seja superior àquilo que eu poderia ganhar com 4 pontos, né? Mas o objetivo melhor é você fazer o máximo de pontos para você ganhar, né? De todas as loterias, né? Não tem problema nenhum nisso. Mas se você vai fazer um jogo dessa mais milionária, só lembrando, né? O sorteio dela, o primeiro sorteio será no dia 28 de maio, né? Muitas pessoas já passaram essas informações aí, né? Mas só para reforçar. Pessoas que falam são outros canais, outras pessoas que dão dicas, né? Então, no caso, ele tem essa questão do ponto menor, mas também ele te traz uma cobrança a mais, que é o quê? Você tem que acertar o trevo, né? Pelo menos uma dezena de trevo, né? Então, eu comecei a imaginar, se eu fizer aí, por exemplo, uma aposta que eu for fazer 2 pontos, pessoal, de 50 você conseguir fazer 2 pontos, muita gente vai fazer 2 pontos, tá? Eu não tenho dúvida disso, né? Não tenho dúvida disso, né? Que muitas pessoas farão aí 6 pontos, 2 pontos. Agora, ele tem que fazer 2 pontos e acertar pelo menos mais um trevo, né? Ou ele fazer 2 pontos e acertar os 2 trevos. Então, pelo menos um trevo ele tem que acertar. São 6 dezenas de trevo. Então, eu acredito que vai ter uma grande quantidade mesmo assim. Fazer 2 pontos e acertar um trevo de 6, né? Já sabemos que são 6 dezenas que você seleciona lá no mínimo e mais 2 trevos que você seleciona no mínimo, né? Do tipo dessa loteria. Então, acredito que vai ter muita gente, vai ser mais ou menos ali equiparado com a Loto Fácil, lá com aqueles 11 pontos lá, que vai estar com 700, 800 mil pessoas, 1 milhão de pessoas aí, chegando até 1 milhão de pessoas aí ganhando aí nessa faixa, tá? Agora a faixa com 2 teria mais ou menos aqueles 12 pontos aí, né? Da Loto Fácil equiparando, porque são pontos pequenos, né, baixos, né? São pontos mais fáceis de você conseguir acertar, né? Tá bom? Então, a Mais Milionária, ela trabalhou essa questão aí de também premiar pessoas aí, talvez seja com um incentivo, né? E é até bom, porque, né, você vai gastar 6 conto, né? E pelo menos você tem que acertar. Só que você tem que acertar pelo menos uma lá. Então, se você trabalhar essa questão aí para você tentar garantir aí pelo menos aí R$6 no bolso, né? Eu até peguei aqui do Cologa, né? Um desdobramento aí simples, né? Deu aí 3 apostas aí no mínimo aí, você tentando colocar para você fazer aí acertar, garantir um ponto aí no trevo, tá bom? Então você vai colocar lá de 6, combina 2 com garantia de 1 ponto, né? E tudo mais. Então aí me trouxe aí 3 apostas. Então, se você pegar lá 6 dezenas, né, em que você acredita que você vai acertar 2 delas, você tem que jogar 6 dezenas e teria que jogar ela 3 vezes, trabalhando esse desdobramento aí, que você gastaria R$18 e ganharia aí R$6, né, garantindo o prêmio mínimo, tá bom?
Então tem pontos aí que a gente vai ter que tomar muito cuidado, tá? Tem outros pontos aqui da mais milionária que são as faixas, né? Então são muitas faixas, tá? Você pode acertar aí as fixas, você é obrigado a acertar pelo menos um trevo, né? Vamos chamar de um trevo aqui, né? Não sei se as pessoas estão mostrando como trevo, né? Então você é obrigado a acertar. Para você ganhar um valor do rateio fixo, que é da faixa 7 a 10, você é obrigado a acertar pelo menos aí um trevo. Agora, se você for partir para os prêmios maiores, que são prêmios de rateios, né? Que é o próprio site da Caixa aqui apresenta, aí já começa a partir das minhas dúvidas, né? No caso, você não precisa acertar a dezena de trevo, mas você precisa acertar uma quantidade maior de dezenas, que vai de 4 a 6 delas, tá bom? E entre as 50 você tem que acertar lá pelo menos 4 delas para você cair nessa faixa de rateio. Aí entra aquela questão lá mais ou menos da Mega Sena, tá? E outras loterias por aí vai, né? Nesse caso, o que acontece? Ele me traz mais 6 faixas, né? Muita faixa por aqui, né? E dentro dessas faixas que ele me traz, ele me trouxe alguma dúvida aqui. Vamos lá. A faixa 1, vou colocar aqui a faixa 1, é a faixa do maior prêmio, né? Seria aí a Mega Sena e os 6 dezenas. Ou seja, você tem que acertar lá as 6 dezenas que foram sorteadas, mais os 2 trevos que foram sorteados, tá? Então você aí vai ter o prêmio máximo, que é uma distribuição aí de 62% sobre o valor aí, que é a base de rateio, né? A gente sabe que é 43,35% de rateio, o resto fica lá com o governo, para o governo fazer a distribuição dele, e o resto, e os 43,35% ele é distribuído na premiação, tá? Isso, se não me engano, é para todas as loterias, eu não lembro se eu já olhei todas, mas eu acredito que seja mais isso, né? A pessoa fala, o governo arrecada um monte, sai gritando, mas eles não olham lá o que está ali, está aqui na tela, e é só você pegar e analisar, né? As pessoas às vezes acham melhor criticar do que procurar as informações, tá? Tá lá, se você aceita isso, você joga, se você não aceita, você não joga e bola pra frente, vai trabalhar, vai fazer outras coisas, vai procurar outra forma de você tentar ganhar dinheiro, né? No caso da faixa 2, opa, deixa eu só dar. No caso da faixa 2, ela tem lá, você tem que acertar as 6 dezenas, né? E aí você pode acertar, aí eu vou ver se eu estou certo ou estou errado, né? A minha interpretação está dizendo aqui, 6 prognósticos certos, né? Mais acerto de um ou nenhum trevo, né? Ou seja, se eu acertar somente as 6 dezenas, eu vou ganhar. Então eu posso esquecer um pouquinho esse trevo, né? Então se eu acertar as 6 dezenas, eu ganho. É fácil, pessoal? Não é fácil, não. Vamos com calma, tá? Mas aí começa a vir uma análise mais, né, mais importante, vamos dizer assim, em relação aí, em comparativo com a Mega Sena, que é o que a gente está imaginando que esse tipo de loteria ela vai ser aí comparado até melhor, porque pessoas falam aí que são 5 vezes mais difícil que a Mega Sena e falam um monte de coisa, né? Mas a loteria mais milionária, ela também nos traz essa possibilidade de prêmio. Não é o prêmio principal? Não é o prêmio principal. Mas ela te dá uma possibilidade de você ganhar aí com 6 acertos. Você sai dessa probabilidade que é aquele absurdo lá que eu vou mostrar depois aí para vocês aí de acerto de você chegar na faixa 1, tá? Mas você tem uma outra opção aqui boa, assim, né? Batendo os olhos, né? Dentro dessa loteria que parece ser boa, tá? Ou seja, eu posso acertar 6 dezenas e não preciso acertar aí aquela questão do trevo. Acertando uma ou não, eu vou ganhar da mesma forma. Pelo menos é o que está constando aqui. Talvez, eu não sei se vai mudar alguma coisa, né? Uma ou nenhum, tá bom? Aí nós temos aí a faixa 3, né? Que já são com 5 dezenas. São as faixas 3 e 4. Aí o que acontece? A faixa 3, ela me fala o seguinte, ela mostra aqui, apresenta o seguinte: 5 dezenas, né, dos prognósticos certos, ou seja, das 6 dezenas sorteadas eu acertando 5, com 2 acertos de trevo. Já começa a me bater uma dúvida.
legal, eu vou acertar 5 dezenas, mas eu vou fazer a quina, mais 2 trevos eu vou acertando o acerto do trevo, eu vou ganhar aí um rateio de uma faixa aí de... Deixa eu pegar aqui uma outra aqui, né? Uma faixa aí de 8%. Só que ele me traz também a mesma faixa de rateio de 8% se eu acertar as 5 dezenas e errar um trevo ou os 2 trevos, né? Aí já começa a minha dúvida. Pô, mas peraí, eu acertei 5 dezenas, os 2 trevos, eu vou ter um rateio de X, mas outra pessoa acertou 5 dezenas e não acertou nenhum trevo, ou acertou um trevo e também vai ter o mesmo rateio, né? Em termos de rateio eu fiquei com dúvida, certo? Só que eu acredito que vai ter uma quantidade maior de pessoas fazendo aqui acertando apenas 5 dezenas nenhum trevo, ou acertando um ou mais trevo, que também dá da mesma forma, né? Olha, eu acertei um trevo, o cara não acertou nada, mas da mesma forma vai ter uma quantidade maior desse tipo de pessoas que vão acertar essa faixa 4, né? E uma quantidade bem menor aí das pessoas que vão acertar a faixa 3, né? Tá bom? Assim como a faixa 1, ela tem vai ter uma tendência grande de acúmulo, né? De ser acumulada, né? Então é por isso que muitas pessoas estão falando aí que ela é mais difícil mesmo, porque realmente é mais difícil que na probabilidade. O mesmo vai acontecer nas faixas 5 e 6. Eu posso acertar 4 dezenas com 2 trevos, eu vou ter o mesmo percentual de rateio, né? E nossa, tô enferrujado. No caso aqui das faixas 5 e 6, que ela também tem o mesmo rateio de 6%, né? Ou seja, de total arrecadado, o valor arrecadado mais o valor acumulado, blá, 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 tudo mais, você vai ter aí essa questão aí do rateio. E aí as pessoas vão ter aí apostas ganhas com as 4 dezenas, né? Ou seja, fazer uma quadra mais os 2 trevos, você vai ter um rateio, o mesmo percentual de rateio que você vai ter para essa situação, você vai ter também para 4 apostas com uma ou nenhum acerto do trevo, né? Aí aquela quantidade de pessoas também elas vão aumentar, né? Por ter uma quantidade maior para a faixa 6 do que para a faixa 5, né? Tá bom? Então isso já é um ponto, né, que eu fiquei com dúvida. Eu falei, pô, né, não faz sentido isso, né? Mas você tem que pensar naquela quantidade de pessoas. Então, eu vejo assim, em termos de premiação, não em termos de dificuldades nesse momento, eu vejo que é um tipo de loteria interessante para se jogar, embora o custo é alto, né? Tá bom? Mas é um tipo de situação interessante para jogar. Partindo até esse momento da minha análise, tá bom? Bom, daqui das dezenas, né, que nós vamos ter aí do sorteio dia 28, eu fiz uma planilha, né? Eu falei, pô, vou fazer alguma coisa que eu quero ver, né? Vou estudar melhor isso. Então, vamos lá, vamos tentar aqui ver o que eu consegui aqui em termos de análise da Mais Milionária, né? Bom, aqui eu só coloquei na planilha aquela questão aqui de prêmios, né? Aquilo que eu acabei de falar para vocês aí, né? Então tem as faixas aí de 1 a 10, né? Partindo da pior para a melhor, né? Nós temos aí 2 dezenas de acerto, ou seja, diferente da Mega Sena, e ela me dá um prêmio com 2 pontos, né? Ou seja, de 50 eu vou jogar 6 e eu tenho possibilidade de ganhar acertando 2 dezenas. Porém, eu sou obrigado a acertar pelo menos eu sou obrigado a acertar o trevo, tá bom? Eu sou obrigado a acertar um desse trevo aí que for sorteado. Que já apresenta lá no próprio site da Caixa como 2 mais 1, né? Ou seja, 2 dezenas acertado mais um trevo, né? Isso me dá a premiação aqui e tudo mais, né? E me traz uma probabilidade aí de acertos, né? Então, 15 é pouquíssimo, né? Tá bom? Então, por isso que aí a tendência vai ter muita gente aí, não sei se vai passar de milhões aí de pessoas fazendo aí, acertando essa faixa 10 aí com 2 para 1, né?
No caso, se você, para você acertar aí 6 para 2, né? Você tem que acertar as 6 dezenas, fazer a cena aí, né? E não vou falar mega, né? Fazendo a cena aí. E mais os 2 trevos dos 6 que você tem que escolher, você vai ter uma probabilidade de 238.360.500 combinações. Pouquíssima, né, pessoal? Pouquíssima mesmo. Então, conforme eu falei, isso daí tem uma tendência muito grande de acumular, né, o prêmio principal. Tá? A dupla cena já tem acúmulo, né, de prêmio principal. Veja, são 50 dezenas, você tem 6 para escolher e você vai jogar lá de 50 e mesmo assim acumula. Né? A combinação é bem inferior ao que nós vamos ter aí da mais milionária, né? Tá bom? Se eu falar milionária, fica como milionária. Se eu falar mais milionária, fica como mais milionária. Vai entender do mesmo jeito, tá? Aqui, pessoal, fiz só um comparativo, né? Em relação com a Mega Sena, né? Conforme eu falei para vocês, ok, dúvidas, então eu começo a usar referências para saber se vale a pena isso, fazer esse tipo de aposta ou não. Eu fiz isso com uma dia de sorte, a Super 7 eu não fiz, porque eu fiquei, uma múltipla loteria que eu fiquei muito cabreiro, mas é bom comparar com os tipos de loterias para a gente verificar se vale realmente a pena ou não, tá? Nesse caso da Mega Sena, olha, eu tenho para acertar aqui 4 dezenas das 6 sorteadas, tanto faz eu acertar uma ou não, né, o trevo. Então, se eu não acertar o trevo, eu vou ganhar do mesmo jeito. Talvez menos, porque o rateio vai ser maior, né? Eu vou ter mais pessoas aí ganhando com 4 pontos acertando uma ou 0 do que 4 pontos acertando os 2 trevos, né? Então ele traz aí uma probabilidade comparativa, uma probabilidade maior de melhor aí de eu conseguir fazer isso na mais milionária. Para 5 pontos, né, sempre comparando aqui, desprezando o trevo, né, porque eu não estou considerando como acerto do trevo, eu teria aqui uma probabilidade muito maior aí na Mega Sena, né? E aí, no caso dos 6 pontos, não o principal, né? Eu não comparei o principal, porque o principal você tem um fator a mais na mais milionária do que na Mega Sena, que são as 6 dezenas de trevo. Então, comparando isso, eu tenho uma queda muito grande aqui para acertar 6 dezenas aqui em 17 milhões de probabilidade. Tá bom? É só um comparativo. Eu fiz um levantamento, né, uma simulação, né, eu peguei aqui a Mega Sena, né, fiz todo o desdobramento aqui da Mega Sena, do concurso 2473 ao 2478, né, que foram concursos que acumularam, tá bom? Então ele saiu, o 2472 foi premiado, né, teve pelo menos aí uma pessoa ganhou, né, então teve ganhador. Ao 2473 até o 2478, até o 2477 não houve ganhador, né? Aí no 2478 que a pessoa ganhou aí os 58 milhões de reais, né? Ela ganhou lá os 58 milhões, está lá no concurso 2478. Então eu simulei, né, o que acontece na Mega Sena com a premiação da mais milionária. Veja, a pessoa aqui, a mais milionária, só lembrando, a Mega Sena, ela tem lá o inicial com 3 milhões de reais, né? Ela começa com 3 milhões de estimativa, né? A mais milionária, ela vai começar com 10 milhões, né? Estimativa mínima de 10 milhões, tá? Tá bom? Então, ela já começa a chamar por aí. Mas eu posso comparar, por exemplo, aí, pegar um concurso da Mega Sena aí que chegou a 9 milhões com esse prêmio da mais milionária aí com 10 milhões. O ideal seria isso também comparar, tá? Mas eu tentei comparar um pouquinho mais a questão aqui de acúmulo e tudo mais, né? Bom, feito isso, o que eu fiz aqui? Eu simulei a situação de premiação da mais milionária. Pessoal, é uma coisa bem simples aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo, se vale a pena aqui aumentar, né? Vou tentar aumentar. Vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu tirar essa parte aqui de cima, né? E vou aqui trabalhar aqui para facilitar aqui a nossa vida, né? Tá bom? Bom, o que eu simulei aqui da mais milionária?
A distribuição, tá? Esse valor aqui, eu peguei esse valor que é o concurso 2478 da Mega Sena, tá? 2478 da Mega Sena. Houve uma arrecadação de 92 milhões e 85 mil reais, tá bom? A pessoa foi lá, jogou, fez os 6 pontos e ganhou aí 58 milhões de reais, isso porque estava acumulado, tudo mais, tá bom? Nesse caso, eu vou tentar aqui, vou só mudar, eu vou mudar aqui. Vamos estimar aqui que nesse concurso, o primeiro concurso, a Mais Milionária, ela distribui aí, faça uma arrecadação, vamos supor aí de uns 45 milhões. Tá bom? 45 milhões aí foi arrecadado no primeiro concurso. Veja lá, por que eu coloquei a questão da Mais Milionária, por que eu não estou falando sobre como funciona a Mais Milionária, porque a gente já sabe, vamos selecionar 6 dezenas, no mínimo de 6 a não sei quantas, aí 12 dezenas, se eu não me engano, e vou escolher lá os trevos, tudo mais, tudo isso daí que nós já sabemos, né? Tem vários canais aí bons aí que já mostraram isso, né? Mas a minha questão aqui é mais analisar se vale realmente a pena ou não. Então vou simular aqui 45 milhões de arrecadação. É o primeiro concurso, não tem nada acumulado, certo? Como vai funcionar a distribuição? Então eu tenho que pegar dos 45 milhões, eu vou distribuir aí 43,35 de prêmios, tá bom? O restante a gente sabe que fica para o governo, vai lá para distribuir para um monte de coisa lá, tá? Dessa distribuição que eu vou chegar aqui, por exemplo, chegarei a 19 milhões, que é onde vai ser distribuído para os premiados. O primeiro passo que nós temos que fazer aqui é isso aqui, olha. São as distribuições das faixas fixas, né? Dos prêmios fixos. Então eu tenho da faixa 7 a 10, que são os prêmios fixos, né? E aqui eu tenho o valor da premiação. Então o que você tem que fazer? Tem que pegar esse valor de premiação aqui e multiplicar pela quantidade de pessoas que ganharam, não é isso? Eu estou imaginando, é esse o processo. Se eu estiver errado, também pode comentar aí que eu vou ouvir, vou ler com o maior prazer, né? E tentar aqui entender melhor, né? Então, eu tenho uma somatória de pessoas. Essa somatória, pessoal, eu baseei naquilo que tem na Loto Fácil, né? Então, qual que é o melhor prêmio mais fácil de sair? Em torno aí de 600, 700 mil pessoas ganhando aí com 6 pontos, aí acertando 6 pontos mais os 2 trevos, né? Em torno de 133 pessoas aí fazendo 12, a faixa 9, né? Que é o 6, 2 mais... Agora já me perdi aí a questão, né? Deixa eu pegar aqui, que é o 2 por 2, né? 2 por 2, né? Acertando as 6 dezenas, 2 trevos, agora 10 não, 10 é 2 dezenas, vamos lá de novo. A faixa 10 são 2 dezenas, aí acerta 2 dezenas mais um trevo. A faixa 9 são 2 dezenas e 2 trevos, tá bom? E por aí vai, né? Então, são aqueles prêmios fixos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse prêmio fixo aqui, trabalhar, fazer o rateio, a distribuição desses prêmios fixos, né? Não tem base de imposto de renda, não tem nada. Então, eu vou ter aqui uma soma dela, né? Ou seja, deu 6 milhões aqui, vamos estimar que tenha dado 6 milhões de prêmios, né? Tá bom? Prêmio fixo. Então, aí eu vou ter minha base de rateio que vai cair para aí 13 milhões. Então, de 13 milhões eu vou fazer aí a distribuição, né? Eu vou pegar esse valor e vou distribuir na faixa 1. A faixa 1 ela é 62%, né? Conforme está lá no site. Desses 62% aí você vai ter em torno de 8 milhões. 8 milhões você vai ter uma faixa de IR e você vai receber aí um valor líquido em torno de 5 milhões e 700 mil reais, né? Estimando aí que eu tenho uma arrecadação de 45 milhões de reais, tá? É lógico que o valor aí não é fixo, né? E a gente também não sabe quantas pessoas tem aí, né? Vão fazer apostas, vão arriscar aí, já que é o primeiro concurso. Para a faixa 2, que é aquela lá que você tem 6 dezenas de acerto, você tem 6 dezenas de acerto e nenhuma dezena, nenhum trevo acertado, né? Você vai acertar somente as 6 dezenas. Então você vai ter uma faixa aí de 1.330.000, você vai receber mais ou menos em torno de 931 reais. 971 mil reais. Então, já batendo o olho aqui, olha, bom, a Mega Sena, ela paga na quina quanto? A Mega Sena paga na quina, aí eu vou pegar aqui um concurso qualquer aqui, vou pegar o último concurso. A Mega Sena, ela pagou na quina 27 mil reais. 27 mil reais para 196 ganhadores, certo? Para 196 ganhadores.
Como que eu faço o cálculo aqui? O cálculo está aqui na planilha. Vamos pegar aqui a planilha. Vou vir aqui na Mega Sena e vou vir aqui fazer o cálculo. Olha, o rateio dos 90 e poucos milhões lá da Mega Sena, ela foi, para quem acertou, fez 5 acertos, ela foi de 7 milhões. 196 mil pessoas, 196 pessoas ganharam, 196 apostas ganhadoras. Aí depende de se foi a aposta que o cara fez com 7 dezenas, com 10 dezenas, independente disso, o rateio é esse, né? E o que dá, vai dar lá os 5 milhões líquido, dividido aí por 196, vai dar lá os 27 mil reais. Né? Suponhamos que 190 pessoas ganharam aí esse prêmio aqui dessa faixa, tá bom? Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer simplesmente o seguinte, vou pegar essa faixa líquida, tá bom? E vou dividir aí por 196 pessoas. Eu vou ter 4 mil reais aí em torno de rateio. Então, qual é a minha análise nesse ponto? Olha, tudo bem, eu estou trabalhando aqui com 92 milhões de 45 milhões, puta, uma disparidade muito grande, não tem problema. Vamos pegar aqui um valor arrecadado aqui mais próximo. Vou pegar esse rateio aqui, ó, 2475. 2475, ele me deu um rateio líquido para 2.480.000 líquido para quem acertar aí, fazer 5 pontos na Mega Sena, né? Olha, eu estou na faixa, eu estou equiparando essa faixa como se fosse uma quina, né? Na Mega Sena, como se fosse uma quina. Nesse caso, eu também teria um valor bem menor, de 2.400.000. Se eu trabalhar a quina, que é a faixa 3 e 4 da mais milionária, que é aquele rateio de 8%, ou seja, agora eu estou trabalhando realmente com acerto de 5 dezenas, tá bom? Até então eu estava nessa faixa aqui, ó, comparando como quina, tá? Nessa faixa aqui, eu vou ter um valor menor, porque eu vou ter 8% de rateio, tá bom? Então eu vou estar trabalhando agora essa faixa aqui, ó, faixa 3 e 4, que são mesmo percentuais de rateio. Se eu trabalhar na faixa 3 ou 4, o meu rateio líquido com 45 milhões, ele vai dar em torno de 744 mil. Lá na Mega Sena ele já me deu um rateio de 2 milhões e pouco, né? Ok? 2 milhões e 400. Estou com uma arrecadação de 43 milhões, tudo mais, né? Lógico, tem muitos fatores aí, porque esses fatores ele tem a ver com a questão de acumulado, final 0, final 5 da Mega Sena, tudo mais. Mas só para ter uma noção. Por que eu falo isso? Porque em termos de premiação, eu acho que a questão comparativa com a Mega Sena, a mais milionária talvez ela fique um pouquinho a dever. Tá bom? Em termos de premiação, acho que ela vai ficar um pouquinho devendo em relação à Mega Sena. A não ser que, poxa vida, eu vou acumular aí uns 80 milhões todo final de semana, vai arrecadar 80 milhões, 70 milhões, 100 milhões, não sei, né? Vai depender muito da questão do acúmulo. Então, se você busca aí jogar na mais milionária, entendendo que você vai ganhar mais que a Mega Sena, eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que o caminho eu posso jogar na mais milionária pensando em ter retorno mais prático do que na Mega Sena. A Mega Sena a gente sabe, são 4, 5 e 6 pontos, né? Eu posso fazer 4 pontos aqui porque a possibilidade ela é menor, né? Ou seja, se eu pegar na Mega Sena, na mais milionária, só para acertar aí 6 pontos, eu tenho 15 milhões de possibilidades, de probabilidade, apenas isso. A Mega Sena, não, a Mega Sena já são 50 milhões de probabilidade, né? Então, eu tenho uma possibilidade muito maior de fazer aí 4 ou 5 pontos na mais milionária sem acertar o trevo e ganhar alguma coisa, ter um retorno, do que eu tentar jogar aí, fazer 4 ou 5 pontos na Mega Sena, porque a minha probabilidade era maior. Tá bom? Então, eu imagino
dentro da análise, que em termos financeiros de retorno, talvez aí talvez fique um pouquinho devendo, né? Você vai partir muito mais da questão de buscar o prêmio principal, que são os 6x2 lá, né? O 6+2, que é esse caso aqui, do 6+2, né? Esse caso aqui, esse vai ser o prêmio principal, por questões de acúmulo. A Mais Milionária ela vai ser sorteada somente aos sábados. A Mega Sena ela é sorteada de terça, quinta e sábado, né? E às vezes tem sorteios especiais aí na semana. Tá? Então a Mega Sena ela tem uma questão de acumular mais rápido do que a questão da Mais Milionária. Agora vamos ver quanto que isso vai acumular. Né? Lembrando que Mega Sena ela tem a questão de um rateio maior, porque ela faz um rateio também. Ela distribui um valor para a Mega da Virada, que é o final do ano, e também distribui o rateio para para o final 0, já ia falar Mais Milionário, para o final 0 e final 5. Então, também tem essa questão aí de análise aí, porque isso tira um pouquinho do valor de rateio lá da premiação da Mega Sena. Então, conforme eu falei para vocês, comparando isso uma com a outra, em termos de retorno financeiro, talvez eu acredito que a Mais Milionária nesse momento, posso mudar de ideia mais para frente quando começar a sair os sorteios, do que da Mega Sena, tá? Mas em questão de possibilidade de acertos, eu acredito que na Mais Milionária ela fica mais vantajoso do que na própria Mega Sena, tá? É a mesma coisa que eu fiz um comparativo quando saiu aquele Dia de Sorte, né? A Dia de Sorte ela tem uma probabilidade maior, né? Ou seja, a Loto Fácil tinha 3 milhões, 200 e poucas combinações e a Dia de Sorte ela tinha lá 1 milhão e pouco, 2 milhões e pouco. Né? Tá bom? Então, nesse caso da Mega Sena, em relação à parte da Mais Milionária, eu acredito que é uma boa aposta, embora seja um valor salgado, mas acho que de termo de retorno ela pode ser melhor, né? Tá bom? Bom, feito isso, aí vem aquelas questões de dicas, né? Como é que eu vou jogar? Como é que eu vou fazer? Faço aposta aleatória? É o primeiro concurso, né? Mas o interessante aqui, no caso, seria fazer uma análise de quais são os tipos que eu quero melhor para eu poder jogar, tá bom? Aí entra na mesma questão lá da Loto Fácil, que é o que mais sai aí, da Mega Sena, tudo mais. O que eu devo fazer nesse momento? Bom, eu recomendo vocês a pegar o seguinte. Eu vou pegar aqui na planilha do Excel, né? Deixa eu aumentar aqui também. Aumentar aqui um pouquinho. Eu fiz aqui a questão das dezenas pares e ímpares, tá? O que acontece? As dezenas pares e ímpares são 50 dezenas aí da Mais Milionária, né? E dentro dessas 50 dezenas aqui nós vamos ter 25 dezenas pares e 25 dezenas ímpares. Então, quantas dezenas é melhor colocar? Bom, na Mega Sena nós temos lá que é 3x3, 2x4, lá que eu já falei para vocês algumas dicas há muito tempo, né? Mas para a questão da loteria nova, que é Mais Milionária, eu sugiro utilizar uma análise da dupla Sena, tá bom? Porque são 50 dezenas e tudo mais, então você começa a ter um parâmetro, dá para ter um parâmetro em relação à dupla Sena, até porque a dupla Sena são 2 sorteios por cada concurso, né? Então dá para você ter uma noção maior disso. Aí eu fiz aqui, para quem quiser ensinar aqui, para quem quiser trabalhar essa probabilidade, verificar qual a melhor opção de saída, eu coloquei 2 pontos. Uma aqui já está pronta, a outra eu vou mostrar para vocês. O que são essas? São as dezenas pares e ímpares. Como que eu faço isso para saber quantas dezenas que mais pode sair? Olha, é simples, tá? Eu pego aqui a quantidade de dezenas, né? Quantas dezenas elas vão sair aqui? É de 0 a 6, né? Que é o máximo que vai sair, né? Ou seja, eu posso ter concurso que não saia nenhuma dezena par, eu posso ter concurso que saia as 6 dezenas pares, né?
Eu posso ter concurso que pode sair 2 dezenas pares e 4 dezenas ímpares. Né? Posso ter concurso que vai sair 3 dezenas pares, 3 dezenas ímpares, 1 dezena par para 5 dezenas ímpares, por aí vai, tá? Então, como que eu faço isso aqui para calcular, para saber qual que mais acontece? Eu tenho aqui de 0 a 6, são 25 dezenas, o que significa que vão sobrar 25 dezenas inverso, né? Que não correspondem a essa daqui, seja par ou ímpar. Então eu tenho 25 dezenas. Como que eu faço isso? Eu faço uma fórmula simples. Pego lá, uso a fórmula que é o que? Combinar, tá bom? Eu vou combinar, deixa eu colocar aqui que fica mais fácil. Eu vou combinar essas 25 dezenas que são opostas, né? Não pertencem àquela classe que eu estou trabalhando. E vou combinar quanto? 6 menos, que são ao máximo, são as quantidades de dezenas que serão sorteadas, né? Desse concurso, desse tipo de loteria, aliás. Menos a quantidade que eu quero, de dezenas. Então eu vou fazer uma combinação. O meu desdobramento dessas 25 dezenas, vamos lá. Se não sair nenhuma dezena par, então significa que vai sair 6 dezenas ímpares. Eu tenho 177 mil combinações, 177 mil possibilidades. Se dessas dezenas pares são 0, então eu vou ter um fator 1. Né? Não vou ter nenhuma combinação com ela, então vai me dar 1. Então eu tenho 177 possibilidades de combinações de colocar somente dezenas ímpares. Vamos imaginar que eu estou trabalhando somente com par. Se eu quiser colocar uma dezena par, significa que eu vou ter aí das 25 dezenas ímpares, eu vou ter que combinar aí 24 para 5. Tá bom? Então eu vou pegar a mesma coisa, vou pegar lá o valor, vou combinar para 5 dezenas. Tá? Vou ter 25 dezenas, vou combinar para 5 e não para 6. Se eu tiver aqui 2 dezenas, se eu quero analisar 2 dezenas pares, eu vou combinar ela para 4 dezenas ímpares. Então, eu vou ter 25 combinações para 4 dezenas ímpares. E por aí vai, até chegar aqui que eu não vou ter nenhuma, certo? Só que eu tenho que também trabalhar as dezenas pares, né, no caso aqui. Então, eu vou pegar a dezena par, então eu tenho uma dezena par. O que eu tenho que fazer? 25 dezenas pares eu vou combinar uma. Ou seja, eu vou ter 25 combinações de dezenas pares com uma dezena par. Eu pego isso, multiplico um pelo outro, eu vou ter minha quantidade de possibilidades. Tá? Em cima dessa quantidade de possibilidades, eu consigo analisar quais são as melhores opções, que são essas daqui. Ó. De 2 a 4 delas. O que mais vai vir aqui vai ser de 2 a 4 delas, igual é feito na Mega Sena. Ok? Aí eu vou fazer aqui a possibilidade para números primos. Posso fazer para números primos aqui, tá? Então, eu já peguei lá uma cola, né? São 15 dezenas números primos, tá bom? Então, o que eu faço aqui? Mesma coisa, posso colocar NP, eu tenho da mesma forma, de 0 até 6 dezenas, né? Opa! De 0 a 6 dezenas. Ou seja, o que pode acontecer? Eu posso ter concurso que não tenha nenhuma dessas dezenas que sejam números primos. Né? Tá bom? Posso ter isso, pode acontecer. Mas vamos ver o que mais acontece, o que mais pode acontecer. Faço da mesma forma. QT, vou colocar aqui de dezena também, né? Vou chamar de dezena. Aí o que eu tenho aqui? Quantas dezenas que vai me sobrar aqui? Né? Então, eu tenho aqui, são 50 dezenas menos 15. Ok? Eu tenho essa quantidade de dezenas que são opostas essas dezenas que são números primos. Tá? Faço o mesmo trabalho. Venho aqui, faço um desdobramento, certo? Meu desdobramento vai ser igual ao quê? A combinação, que é o combin, né? Eu vou pegar o quê? Os 35 e vou combinar o quê? São 6 dezenas sorteadas menos a quantidade de dezenas que eu quero que saia. Tá ok? Então, eu vou pegar essas informações e vou colocá-las aqui abaixo também. Ok? Então, se eu quiser colocar fazer uma aposta sem essas 15 dezenas que são números primos, eu vou ter aqui 1.623 combinações. Tá bom? Aí o que acontece? Eu tenho que fazer também o desdobramento da questão, aí eu vou chamar de QTNP. Tá bom? Que são as dezenas que pertencem a números primos. Né? Mesma coisa, igual, combin, ok? O que eu vou combinar aqui? Eu tenho 15 dezenas de números primos. Então, eu vou pegar 15 dezenas que são números primos, que é o total de dezenas de números primos que correspondem a esse tipo de loteria, tá bom?
e vou combinar a questão aí das dezenas que eu tenho lá. Ó. Olha aqui, quantas dezenas eu vou combinar? Eu tenho essa possibilidade. Ok? Feita essa possibilidade aqui, eu só vou arrastar aqui para baixo, tá bom? Ele vai me dar essa situação de dezenas. Mesma coisa que eu venho aqui, faço uma probabilidade, tá bom? Vou pegar essa probabilidade e vou colocar essa probabilidade aqui. A soma dela, ela vai ter que dar os 15.890.700 combinações. Por quê? Porque são combinação de 50 para 6. Isso demonstra para mim o que na questão de números primos? Olha, dessas 15 dezenas que eu tenho de números primos, quais são as melhores possibilidades de saída? São essas que são maiores. Por quê? Porque ela vai sair muito mais do que a outra. Né? Para cada tanta quantidade de números primos que não sair zerado, vai ser um número muito maior aí de dezenas de apostas aí de números primos, com pelo menos uma ou 3 delas. Tá bom? Então isso daí é o raciocínio que eu faço para todos os tipos de loterias aí para eu saber o que mais acontece. Eu não preciso esperar sair tanto sorteio para eu começar a analisar aqui quais são as melhores ocorrências, né? Saber o que mais vai acontecer de números primos, números fibonáticos, dezenas pares e tudo mais. Mesmo que não tenha nenhum concurso ainda realizado, é possível fazer essa análise aqui e já saber aí como que eu posso fazer aí nos desdobramentos, o que eu posso escolher de dezenas, tá bom? Então, por exemplo, se eu pegar uma aposta agora para o concurso 1 dessa loteria e não colocar nenhuma dessas 15, tirar as 15 e trabalhar com 35, a minha possibilidade de fazer aí 6 pontos, ela já começa a reduzir bastante, tá bom? Então, pelo menos uma dessas... se eu colocar 6 dezenas como números primos, primeiro, números primos aqui só tem a dezena 2 que é par, né? Então eu vou cair aqui na questão de pares e ímpares, né? Olha aqui, tá bom? Eu já vou começar a cair nessa questão de pares e ímpares. Vou ter pelo menos 5 dezenas ímpares, né? Então a possibilidade também começa aí a cair, tá bom? Então, são análises que podem ajudar vocês aí. O vídeo ficou muito grande, né? Falo demais. Tá bom, pessoal? Então dá para vocês trabalharem aí também outros pontos aí, buscando essas informações, saber o que mais você pode buscar de colocar, mesmo sem saber aí o que mais vai acontecer, o que mais está acontecendo. Você pode prever o que mais vai acontecer. Tá bom? Um abraço, espero ter ajudado vocês aí. Se tiver alguma dúvida aí, pode me mandar no comentário. Se eu falei alguma besteira, também pode colocar no comentário e puxar minha orelha, tá bom? Abraço, pessoal.